Fala pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um StellarCast. Dessa vez trouxemos aqui uma aprovada no CFOPM, que com certeza você já acompanhou um pedacinho da história dela lá no nosso Instagram. Ela sempre estava presente em nossos simulados. A pessoa é aquela pessoa, significa disciplina a palavra dela. Se eu fosse resumir ela, eu falava disciplina, porque ela sempre estava presente em nossos simulados, sempre estava presente também em nossos treinamentos do TAF, quando ela foi aprovada nas demais fases. E assim, cara, eu sempre olhava para ela e via muito uma pessoa disciplinada, uma pessoa obstinada. E é ela que a gente trouxe aqui, a Vivian, que foi aprovada agora no CFOPM. Satisfação imensa te receber aqui e conhecer mais da tua história. Obrigada. É uma grande satisfação também estar aqui no StellarCast. Eu não vou mentir que, assim como outros também falaram essa frase, eu imaginava o dia que eu fosse vir aqui contar um pouco, do que eu passei, da minha história, né, e tentar contribuir de alguma forma para na preparação dos outros estudantes. Que massa. A gente fica olhando outros, né. Tu pode falar qual foi o que tu assistiu, quais outros podcasts aqui que tu assistiu que mais te inspirou e que tu olhou: "Caramba". Então, um podcast que eu lembro bastante de ter me marcado é o do Cadete Yuri, que ele fala sobre como a família dele foi a maior motivação para ele continuar estudando, para ele não desistir, é a questão dele ter se tornado pai. Então, essa questão familiar, né, tudo que ele contou no podcast dele, foi algo que me motivou bastante, especialmente. É massa. E geralmente a gente tá às vezes a gente tá naqueles momentos ali, né, sem vontade de estudar, a gente busca um podcast como esse, né. A gente vai ver pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né, a mesma dificuldade que a gente está vivendo, e tira ali um aprendizado, né, tira um aprendizado, aprende, porque em nossos podcasts aqui a gente fala de tudo, pessoal, da história de vida, das dificuldades e também muitas dicas e orientações que foram fundamentais para aprovação, e é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Pessoal, mas vamos começar lá do início, né. Vivian, Sim. como foi a tua base, né? Tu sempre foi uma aluna exemplar ou sempre foi uma aluna mediana? Como é que foi teu ensino médio? Bom, o meu ensino médio ele foi muito bom. Eu sempre estudei em escola particular, né, eu era aluna bolsista por conta do esporte. E eu sempre fui uma aluna exemplar, eu tinha que manter boas notas para manter essa bolsa, né, desde o fundamental, e no ensino médio não foi diferente. Então eu sempre era reconhecida como sendo uma boa aluna, a famosa CDF, né, o nerd, que sempre estava ali nas primeiras cadeiras, sempre muito dedicada. Eh, e eu era boa, principalmente nas disciplinas de exatas nessa época. Eu não era boa na parte de humanas, eu não gostava muito nessa época, então eu me dedicava muito mais na parte de matemática e de física no ensino médio. Qual era o esporte que tu fazia? Eu fazia ginástica rítmica. Ah, É um bacana. esporte que nem todo mundo conhece, não é a da Rebeca Andrade, gente, é o outro. É o das É danças o com da a fita, com da a fita bola. com as É, argolas. exatamente, era esse esporte que eu fazia toda a minha vida, até o Ah, ensino que médio. massa. Aí tu era bolsista por conta Sim, de ter ganho premiações na tua exatamente. Como eu me destaquei no esporte desde o ensino fundamental, eu ganhei bolsa integral. qual era a escola? Bom Pastor, Que Colégio Bom massa. Pastor. Eu Desde estudei sempre, lá, desde sim. Desde a primeira série do fundamental até o final do ensino médio eu estudei lá. A minha educação ela foi muito boa, não tem nada a reclamar, então, eu sou uma pessoa que apesar de assim, eu não sou uma pessoa rica nem pobre, uma pessoa de normal, né. Eu tive uma educação muito boa e fui muito privilegiada nesse sentido, do acesso à educação. E desde sempre eu também quis seguir a carreira da arquitetura, né, a partir ali da quinta série, eu sempre gostei muito de desenhar e tal, e geralmente quem gosta de desenhar o pessoal faz: "Ah, faz arquitetura". Então o meu sonho era fazer arquitetura, e eu queria passar logo direto do ensino médio na U eu já sabia que só tinha na UEMA, então desde essa época, o meu foco sempre foi o EMA. Nunca foi Enem, é uma prova, assim, que teve presente na minha vida desde essa época, que foi 2014, quando eu terminei o ensino médio, faz bastante tempo. E a minha meta na época era passar no segundo ano, então quando foi no primeiro ano do ensino médio, né, nem todo mundo faz isso, não sei como é que tá hoje em dia. Eu já fiz pra treinar a UEMA a primeira vez, ali com 15 anos, primeiro ano, e quando foi no segundo ano eu passei. já em Aí arquitetura. já passei direto. E aí quando foi no terceiro ano, eu fiz ali 75% do terceiro ano, porque tinha essa tem ainda, né, eu acho, essa lei que permite que você
não conclua 100% e já fui direto para a faculdade. Então essa foi a minha trajetória. Tu passou no Eh segundo ano. Hoje em dia Foi, não é mais permitido treineiros, fazerem ali no segundo, hoje em dia no terceiro tu pode, na UEMA, né. A UEMA deixou isso em edital desde há uns 1 ano atrás, ela colocou isso no edital que treineiros não tá podendo mais fazer isso que tu fez sim, já no segundo, né. Mas, cara, o conselho que eu dou pra você aí que faz no primeiro, cara, faz. pois Faz. é. Faz Enem, faz UEMA. Quem passa em medicina, CFO, arquitetura, que é um curso muito concorrido também, direito, engenharia, são pessoas que já estavam praticando essa prova desde o primeiro ano. Então, aí o cara fica assim: "Ah, eu vou fazer só no meu terceiro ano". Não, cara, faz agora. Faz que nem a Vivian, né, tentou desde o fez no primeiro e fez no segundo. Foi. Fiz o primeiro de teste, o segundo para mim já era como se fosse o último, Por do quê, Vivian? segundo ano. Tu já tinha essa visão desde tão nova, que às vezes a Assim, pessoa, tipo, olha, meio eu desligado, né. eu sempre fui muito estimulada pela minha família, pela minha tia que é quem me criou, né, aqui pessoalmente. Eu sempre fui muito estimulada a estudar. Desde quando eu era criança, ela fazia o dever de casa comigo, me ensinava que eu tinha dificuldade, então estudar para mim era uma obrigação. Se eu estava na minha cabeça, né, se eu estava ali numa escola particular, eu tinha a obrigação de entrar numa universidade pública e de não dar esse custo para os meus responsáveis, que no caso era ela minha responsável, né. Ela nunca disse essa frase pra mim, nunca me cobrou diretamente, era uma cobrança que eu sempre tive internamente comigo mesma. Acho que ela percebeu que eu não precisava me cobrar, na verdade, né. Então eu tinha essa autocobrança muito grande desde a época do ensino fundamental, do ensino médio, eu sempre queria ser uma das melhores alunas, sendo até chata com os estudos em muitos momentos. E pra mim foi isso. Então eu já sabia que a arquitetura na época era eram 2 etapas, né. E a segunda etapa de arquitetura era matemática e física, da mesma forma que foi o CFO bombeiro até um tempo atrás. Então por isso também eu me dedicava mais em matemática e física nessa época. Hum, No entanto, eu cometi alguns erros e, assim, quando saiu a minha aprovação, foi acho que fevereiro do terceiro ano, o meu erro foi, eu fui aprovada e aí eu comecei a não dar mais atenção para os conteúdos do terceiro ano. acontece muito isso. Porque eu já ia entrar. Então eu fiquei ali o terceiro ano inteiro estudando normalmente, não tirei nota baixa, Só indo aí, só daquele jeito. empurrando com a barriga. E isso me fez criar um déficit no terceiro ano, porque pra mim era tipo: "Ah, já passei no concurso que eu queria, pra que que eu vou, querer tirar notas muito altas?". Então eu não tirava nota baixa, mas eu também não tive um aprendizado bom no terceiro ano. Pra mim foi isso. Tô falando isso me lembrou um amigo, né, um amigo que eu tive ali no ensino médio, e ele passou no segundo ano do ensino médio para um curso na UEMA. E depois que ele passou, foi até administração, curso muito bom, inclusive. Só que ele aconteceu isso bem daí que tu tá falando. Ele começou a, tipo, a ir só pra cumprir tabela. Tipo assim, aí: "Ah, eu já passei". Inclusive, rola aquela moralzona lá no colégio, né, pô, tu passar no segundo ano, pô, tu estava com a moral lá em cima. A galera, eu sei que o pessoal da tua escola te colocou, no pedestal, olha aí, aprovada no segundo ano, isso é massa, né. Aí ele acabou tendo esse déficit também que aconteceu contigo no terceiro ano, né. E depois até eu percebo que ele talvez até queria outro curso e teve que correr atrás de prejuízo, entendeu. Mas assim, tão nova, tipo 15 anos, tu já decidida que queria arquitetura, né. Geralmente isso não acontece. Geralmente, às vezes a pessoa tá no terceiro ano e nem sabe o que quer fazer. Às vezes a pessoa já terminou o ensino médio e nem sabe o que quer fazer. E arquitetura por quê? Então, como eu falei, eu tinha um hobby muito bem definido, que era a parte do desenho. Eu Sim, sempre gostei, desde criança, dessa parte artística de desenhos, pinturas, de ficar brincando de fazer uma planta baixa na minha casa, de ficar desenhando fachada. Então, de ficar jogando jogos relacionados, né, à arquitetura. Então sempre arquitetura. desde sempre tu sempre Sim, quis foi isso. um gosto que surgiu mesmo. Eu fazia pesquisas, via vídeos, via programas de reforma, por exemplo. SketchUp, eu gosto É. demais, né, de Antes mesmo brincar de ali, de entrar, eu fazer. já ficava brincando com SketchUp, por exemplo. Muito massa. Então eu não via outra possibilidade de curso na minha vida nesse momento, não via. Então quando eu passei, eu entrei na faculdade, eu estava 100% satisfeita. E nessa época, eu já sabia inclusive que era o CFO bombeiro, porque eu tinha um amigo que ele era, um pouco mais velho do que eu, já tinha se formado ali na escola também, e ele fez para o CFO bombeiro. Então eu já sabia o que é, mas nessa época eu não tinha o menor interesse, nunca jamais me via indo atrás de uma carreira nesse sentido, entendeu? Entendi.
Então, a trajetória do meu ensino médio foi basicamente isso. E aí a minha faculdade eh, durou de 2014 até 2019. Foram 5 anos, eu me formei ali no tempo certinho, como sempre. Fui uma aluna aplicada da mesma forma que eu era na escola, né? Concluí ali em 2019. Concluiu bem nova. Quantos anos tu concluiu arquitetura? Olha, eu comecei com 22. 22, porque eu comecei a faculdade com 17, terminei com 22. Então Muito nova. deu certinho ali 5 anos. Sim. Não atrasei nenhuma, não reprovei nenhuma. E aí tudo conforme o planejado, né. Para quem quer fazer arquitetura, explica como é que é o curso de arquitetura aqui pra gente entender. Eu sei que não é o prédio não é na UEMA, é em outro prédio que fica ali no centro. Sim, Como é que é o curso de arquitetura? teve algumas mudanças na grade hoje em dia, na época que eu fiz ele era vespertino, hoje mudou para o turno matutino, mas o prédio continua o mesmo, que é a FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que fica ali na Rua da Estrela, no centro. É a mesma rua ali do Convento das Mercês, a Praça Noro Machado, e fica ali dentro daquela área histórica tombada, o que é muito interessante para o curso de arquitetura, do que se fosse no campus. Então foi uma experiência muito boa, estudar ali naquele prédio. E assim, muita coisa que eu estudei eu já nem tenho mais na minha mente, porque faz um bom tempo, né. Mas as cadeiras elas são diversas. Apesar de, na época, exigir muito cálculo para entrar, que no caso era matemática e física, o curso não exige tanto cálculo. O curso ele é muito mais de humanas do que de exatas, por incrível que pareça. Então a gente tem ali desenho à mão livre, um pouco de geometria no começo do curso, cadeiras artísticas, tipo plástica, maquete, eh, todo semestre tem uma cadeira de projeto, né, vai aumentando a complexidade, então começa ali com o projeto de uma casa, depois vai para um projeto de um condomínio, de um hotel, depois de habitação social, vai aumentando a complexidade, Sim, né. Mas no máximo tem ali tinha, né, não sei como é que tá agora, umas 2 ou 3 cadeiras que envolvam cálculo, que é resistência dos materiais, a outra era concreto, mas nada no nível de complexidade, assim, de uma engenharia, por exemplo. Então, tem também as cadeiras de urbanismo, né, o curso de arquitetura e urbanismo, que elas são muito voltadas para a área de história, né, então por isso que eu digo, o curso ele é muito humanas também, você tem que ter muito esse gosto, sim, pela história, por questões sociais, questões de cunho social, de habitação social, programas sociais. Então é um curso muito interdisciplinar também, bem interessante, para quem gosta dessa área. e por que, assim, o que que aconteceu, né, já que era um curso que tu sempre quis, sempre gostou e concluiu, eh, tu trabalhou na área porque tu decidiu não desempenhar a função de arquiteto? Ou se tu desempenhou, Assim, chegou a desempenhar? eu desempenhei sim. Hã, Quando foi eu cheguei ali na metade do curso, eu creio que isso seja normal de toda faculdade, na verdade. Você começa a questionar: "Será se eu estou no curso certo?", porque começa a ficar mais difícil. Chega ali na metade, mas eu percebi que eu estava, assim, num curso que eu gostava, apesar das dificuldades, né. Quando eu me formei, eu logo entrei no mercado, mas eu sempre gostei mais da parte de urbanismo. Porém, outro erro que eu cometi ali na universidade pública, foi não ter me envolvido com projetos de pesquisa, por exemplo. Então faltou engajamento da minha parte nessa área. Eu não porque eu não tinha realmente um tato com essa questão de pesquisa, de projeto de extensão. Creio que pessoas que aproveitem essas oportunidades, elas conseguem se dar melhor, no futuro, porque você pode correr atrás da área da educação, né, de ser professor, de fazer uma pós, de fazer um mestrado. Eu já não tinha esse interesse, né, então bem aí eu acho que começou a decair um pouco essa minha carreira na arquitetura. Eu não até queria fazer conhecer pós. pessoas também, É. né, que poderia te conectar com outras e Sim, tal. eu não tinha muito interesse de fazer pós, nem mestrado, então eu comecei numa faculdade decidida, mas eu terminei meio perdida. Porém, eu tive uma oportunidade de emprego boa para quem estava se formando, apesar do salário não ser tão bom. Só que quando eu entrei de fato no mercado de trabalho, era uma escala muito difícil, né, assim, o horário de trabalho de CLT. Era o quê? De 8 da manhã até 18 horas da noite, porém eu nunca saía no horário. O horário de almoço, eu nunca fazia aquele horário de almoço. E aí eu comecei a me sentir cada vez mais pressionada, né. No caso, morava no Quatrack, trabalhava no Renascença, pegava meu ônibus, chegava em casa cansada, e aquela rotina que todo mundo que já foi CLT sabe, né, que você mal chega em casa, já é só para descansar, dormir e fazer tudo no dia seguinte. Então, eu segurei 3 meses só nesse emprego, isso foi em 2019, no final de 2019. E aí eu pedi demissão, porque eu sempre fui uma pessoa assim,
É, pode ser até que isso seja um privilégio também, quando você não tá gostando de um ambiente, você pede pra sair. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade, que precisam ficar no emprego pra manter suas famílias, mas eu não precisava, né, então eu pedi pra sair. E aí nessa época eu peguei o dinheiro que eu recebi e comecei um pequeno negócio online de papelaria personalizada. Como eu disse, eu sempre gostei muito de, coisas artísticas, trabalhos manuais, e aí eu comecei essa loja virtual e foi como eu trabalhei por 2 anos depois de ter saído da arquitetura. Foi isso. Então tu foi empreender mesmo, tu foi Sim, fazer um negócio e tal. O fato de tu, né, ter terminado o curso e tu começou uma empreender, né? Empreendeu por 2 anos, né, e sim, muita gente, tem a percepção de que às vezes, um CLT, por exemplo, com salário mínimo, eh é melhor do que às vezes até um empreender. Eu tenho certeza que uma pessoa que trabalha, né, por conta própria, ganha até muito mais do que uma pessoa que sim. trabalha de CLT, que tem essa certa estabilidade, né. Então tu, na tua posição, nesse momento, tu viu que essa rotina desgastante que tu vivia, né, não valia a pena pelo salário, né, e pelo tempo que tu colocava ali, então tu preferiu, empreender, né, mas tem a questão de o empreendedorismo tem a questão também de não ter você não tem rotina, né. O empreendedorismo é muito às vezes está indo bem, está indo mal e tu tem que correr geralmente o empreendedor ele é muito pra ter uma rotina de vida é muito difícil. E como é que Sim. tu tinha essa rotina empreendendo e estudando? E melhor, qual foi o momento que tu decidiu CFO? É, ainda tá bem aleatório até o momento. Então, por sorte, eu tomei a decisão certa saindo de lá, porque no ano seguinte veio a pandemia, né, que foi 2020, e as pessoas que trabalhavam lá ou atrasaram o salário ou foram demitidas. Então eu vi ali que eu tomei a decisão certa, né, porque aí eu pude trabalhar de casa num período de pandemia, não precisava ficar me deslocando. Então, realmente, a minha decisão foi boa. Mas como o senhor falou, a pessoa que decide empreender, ela assume uma rotina que pode ser, às vezes, até mais frenética. Só que você tá fazendo aquilo pra você mesmo, então acaba compensando no final das contas. A remuneração que eu tinha também era maior. Assim, começou bem pequeno, só que eu comecei a receber mais e mais encomendas, encomendas de algumas empresas, e às vezes eu virava até noite fazendo. Trabalhando até mais até, né. Sim, mas como eu lhe disse, eu segurei 2 anos, acho que um pouco mais de 2 anos, isso era 2019 pra 2020? É, uns 2 anos. E nesse meio tempo eu pensei em estudar para o CFO, só que eu era tão ocupada fazendo as minhas encomendas que eu nunca conseguia. E aí, eu cheguei a me inscrever em 2 PAS, 2 provas da UEMA, que foi o PAS 2021 e o PAS 2022, porém eu não estudei. Eu não considero tentativas, por quê? Porque eu só me inscrevi e no dia da prova eu falei: "Ah, eu me inscrevi, gastei dinheiro, vou lá fazer a prova". Então eu não considero essas tentativas, porque de fato não foram tentativas, né, mas eu já tinha essa ideia na cabeça. Tem também a questão do meu atual esposo ser, do corpo de bombeiros, ter feito o CFO, né. Então, desde a época que ele estava estudando e ele passou, eu vi que era possível, se eu quisesse, né, se eu me dedicasse tanto quanto ele se dedicou, que eu conseguiria também. Então, ele entrou ali em 2020, né, coincidiu com essa minha fase de pensar, de cogitar em fazer, mas não efetivamente colocar em prática, né. Eu poderia ter colocado eu trabalhando em casa, se eu quisesse, eu poderia ter reservado um horário, mas eu acho que eu não tinha desenvolvido ainda esse desejo, esse sonho mesmo pelo CFO, como foi depois. Então eu não consegui abrir mão de fazer ali os meus pedidos, as minhas encomendas para estudar, apesar de eu poder ter feito isso, né. E aí chegou o momento, já depois de casada, que eu estava cansada da rotina de do empreendedorismo. E por algum motivo eu queria voltar para uma rotina de CLT, eu não sei por que eu tomei essa decisão, mas e se eu voltar a trabalhar no escritório? Tô sentindo falta. Só que aí eu fui para outra área, que foi design gráfico. Fui trabalhar numa empresa de comunicação visual e foi muito bom. Assim, deu para dar uma relaxada de não ter que ficar devendo para outras pessoas e tal, ter um horário certo para chegar em casa, mas obviamente eu iria me cansar disso no futuro de novo, né, porque a remuneração nunca compensa. Assim, hoje em dia no Brasil, a não ser que você tenha um emprego muito bom, CLT, a remuneração é muito difícil de você se manter.
né. E aí já esse meu ano que eu fui trabalhar nessa empresa, coincidiu, ali o término desse ano, com a época que meu marido estava se formando no CFO, né. Ou seja, a nossa condição iria melhorar um pouco, né, do salário de cadete para o de aspirante. E aí eu falei assim: "Não, eu vou segurar até o momento da formatura, e depois que ele se formar, a gente vai colocar em prática esse plano de eu estudar", porque aí eu só estudando o dia todo, eu tinha certeza que eu ia passar rápido. E ele tinha certeza também, que ele sempre teve muita confiança em mim nesse sentido. Então foi durante o CFO dele, né, eu acompanhando ali todas as etapas, inclusive ele passou por um período de pandemia dentro do CFO, eu não pude estar presente em vários momentos especiais, por exemplo, no Spadim dele, não teve, na no primeiro dia ali que os parentes também vão, né, na apresentação, não fui. A primeira vez que eu fui na academia foi quando ele chegou da sobrevivência. Fui lá quase no terceiro ano. Então, durante o curso dele, que eu fui desenvolvendo essa paixão pelo CFO, né, e vendo que eu podia estar ali também, eu conheci as meninas da turma, as mulheres da turma, e eu via assim: "Poxa, essas meninas elas estão aí", né, então eu me inspirava nelas. Se elas conseguem, eu também consigo, né, não tem nada de diferente, ninguém é absurdamente fisicamente forte, assim, de maneiras absurdas. Tem, inclusive a aspirante Flávia. Poxa, ela é mãe de 3 filhos, ela dá conta de fazer esse serviço aqui, de passar por esse curso, então eu também consigo. E aí, resumidamente, foi isso, durante o curso dele, que foi surgindo esse meu sonho de eu também estar ali. Mas então tu começou a te apaixonar pelo CFO, vendo teu marido, Sim, né, vivenciando aquela rotina e vendo, né, as fases que o CFO, principalmente as fases boas, as fases ali de, né, que tem a família, que tem a formatura, né, a sobrevivência que quando chega aquele momento é muito legal, né, sim. eles chegam da sobrevivência, todo mundo ali marchando, todo mundo chegando vibrando, realmente é muito bom aqueles momentos ali em família. Mas assim, durante quando tu estava empreendendo, pelo que eu percebi, tu não conseguia estudar. Não, não consegui. Rotina louca. Voltou para o CLT, Sim. estava conseguindo estudar? Ah, sim, detalhe, esqueci de um detalhe importante. Em 2022, eu já estava trabalhando nessa outra empresa que eu voltei, né, e aí teve o concurso da guarda Sim, agora municipal. que eu tô lembrando, já Super detalhe. abriu outra caixinha aqui que eu lembro de ti. Sim, aí eu pensei assim: "Eu vou fazer esse concurso, concurso da guarda". Só que eu não tinha muito tempo para estudar, foi a primeira vez que eu estudaria pra era a primeira vez que eu estudaria para um concurso. Então eu estava muito perdida, eu fiz um curso presencial em outra empresa, então eu saía do trabalho, saía às 18 horas, aí eu ia para o cursinho que estava sendo de 19 horas até 22 horas. Eu não nem lembro se era todo dia esse cursinho ou se era só alguns dias. E aí eu acabei passando em todas as fases, fiquei no cadastro de reserva, né. Talvez ainda seja chamada em breve. Então essa foi a minha primeira experiência com o concurso da área da segurança, foi o da guarda. Treinei também com o Estelar, né, porque eu adquiri um produto que eu acho que era uns Foi os resumos. nosso primeiro produto de e-books, a gente lançou um produto de e-book voltado pra guarda municipal. A gente na época saiu esse concurso da guarda municipal de São Luís, não ia dar tempo da gente gravar todas as aulas, aí: "Cara, a gente vai lançar um e-book com tudo detalhado, tudo, algo bem objetivo", e é de lá que eu realmente agora que eu lembrei que a gente uma vez, Foi. teve alguns aprovados, a gente treinou lá no Rangedor e tal, tu e mais algumas pessoas que a gente Sim, treinou. E, cara, isso é legal, né, quando a gente é aprovado, por mais que tu não tenha passado dentro das vagas, mas tu vê teu nome lá, isso, cara, isso dá uma ânimo, fala assim: "Caramba, tu vem com uma energia, cara, é possível, eu consigo", ainda mais quando aí quando tu começa a ser aprovado em muitos outros, aí isso dá um ânimo muito maior. sim, Tu sim. sentiu isso quando tu viu teu nome ali? Nossa, assim, na verdade, eu senti uma decepção, Hã, porque eu sempre fui uma pessoa de conseguir o que eu queria na hora que eu queria. Isso veio da escola. Eu entendi. era boa aluna, "Ah, eu vou passar de primeira no vestibular", eu passei. Então na minha cabeça não tinha como eu não passar nas vagas daquele concurso. Só que quando eu não fiquei nas vagas, foi uma grande decepção. Cara, eu entendo perfeitamente o que tu tá falando. É uma autocobrança, assim, fora do normal. É porque E na também a gente querer tudo no nosso tempo. cara, é porque, assim, é uma enganação assim, você aí que tá assistindo aí, você tá na sua escola, você que tá no segundo ano do ensino médio, eu passava por isso também, lá eu pensei nisso no meu na minha oitava, nono ano. Eu fiquei assim: "Caramba, se eu não sou nem o melhor aluno dessa turma aqui, como é que eu vou passar em um concurso?"
como o CFO em um vestibular tão concorrido. Às vezes tu é o melhor aluno da tua turma e tu tem aquela percepção que tu vai passar logo, mas cara, tem muita gente muito boa em outras escolas, entendeu? Tu vai disputar com todos os melhores alunos de todas as outras escolas. Então assim, tu tem que aumentar o teu nível de esforço a mais. É por isso que é bom tu estar em uma escola boa, sabia? Sim, Assim, não só pelo fato da escola ser boa, mas porque tu tá em um ambiente, com outras pessoas muito boas, porque tu te nivela muito acima. sim, E no teu caso, que tu estudava na escola particular, né, tinha muita gente boa lá também. Só que a gente tem essa percepção, a gente acha que a gente vai passar logo, e não é, cara, é difícil mesmo, é muito difícil, né. Então foi decepcionante, porque tu já esperava que tu fosse passar logo, sim, exatamente. mas a derrota também te aprende muito, né. Foi, com certeza, esse foi um choque de realidade, foi aí que eu conheci o mundo dos concursos e eu percebi que o mundo dos concursos é uma coisa, assim, absurda, principalmente dessa área de segurança. É uma disputa muito grande. Caramba. Então foi aí que eu descobri esse mundo dos concursos, principalmente da área da segurança pública, que tem muita gente preparada, que vem gente de outros estados para fazer um concurso da Guarda Municipal, que eu achava que era um concurso, não muito querido. E na verdade é sim, é um concurso ótimo, muito vantajoso. E na verdade eu só não entrei porque eu não coloquei as vagas de mulher, né, que tinha esse negócio de cota de mulher ainda. Sim, Aí eu peguei e botei ampla, mas várias meninas que colocaram todas já foram, chamadas, inclusive eu lembro da Amanda que treinou com a gente, ela já foi, eu acho. Eh, então foi basicamente aí. Essa, entre aspas, "derrota", né, foi um choque de realidade importante pra mim, porque eu vi que se eu quisesse algo nesse sentido, eu teria que me esforçar muito. Teve também a questão do TAF. O TAF da guarda é muito fácil comparado ao CFO, né, convenhamos, era só 1.400 metros de corrida, e eu nem conseguia fazer isso sem andar. Então foi um choque fisicamente, intelectualmente, porque eu me achava uma pessoa tão inteligente, eu precisava de um choque, né, de que se eu quisesse um concurso dessa área, eu precisaria estudar muito, que o fato de eu ter um histórico de boa aluna na escola não significava nada no futuro, né. Então eu acho que muitas pessoas também tenham esse pensamento: "Ah, eu era bom aluno na escola, então agora na vida adulta, eu também vou me dar bem no concurso". Mas não necessariamente é assim. O que a gente vê muitas vezes é, na verdade, o oposto, alunos que não eram bons no ensino médio, sendo concurseiros de altíssimo nível. Então, claro que o seu ensino médio, ele influencia muito, mas não é tudo, né, ele não vai determinar se você vai ser aprovado ou não. O que eu vejo que determina muito mais é o que você faz com o presente, né, não necessariamente ficar se agarrando ao passado lá do ensino médio. Pode contribuir sim, mas também não. verdade. E assim, nesse momento, né, qual foi a decisão final? "Não, agora eu vou estudar foco CFO". Qual foi o momento que tu decidiu isso? Pois é, como eu lhe falei, a gente decidiu colocar isso como um plano, né, um plano de vida, um plano familiar, que quando eles formassem eu iria começar. Então já tinham combinado entre Já, vocês isso. já tinha. Então ali faltando umas 2 semanas, o aspirantado dele foi 28 ou foi 29 de junho de 2023. Aí eu tirei umas 2 semanas pra não fazer nada, aí eu falei assim: "Não, eu vou começar em julho de 2023". E assim foi. Ele se formou, quando foi em julho, eu comecei, eu não enrolei. Eu comecei, não lembro a data exata, mas foi ali no início de julho de 2023, ou seja, exatamente 2 anos atrás, que a gente já vai pra julho, na verdade até um pouquinho menos, né. Exatamente 2 anos atrás eu tomei essa decisão de começar, Tu né. tinha quantos anos nessa época? Eu tô com 28 agora, então 26? Acho que 26. 26. Então tu não via esses conteúdos há muito tempo, né? Sim, eu comecei ali em 2023, ou seja, 9 anos depois do ensino médio, que na minha cabeça ainda parecia outro dia, né, não parece tão atrás. É porque muita gente pensa assim: "Caramba, será que dá pra eu passar no CFO mesmo, né, há 9 anos, né, inclusive já ter feito outra faculdade, Sim, né, e tu foi começar, voltar a estudar". Agora lógico, né, como tu teve uma boa base, tu foi lembrando de assuntos, a importância, né, cara, do aluno ser aplicado no ensino médio, que isso com certeza te ajudou muito, porque tu estudou, tu sim. teve uma boa base. Nossa, teve assim, foi um choque. Essa volta foi um choque, porque eu percebi que coisas que eu achava que eu não lembrava. Por exemplo, divisão em matemática, eu não lembrava mais como fazer uma divisão com vírgula.
Eu não lembrava coisas básicas, potenciação, não lembrava nada. E ao mesmo tempo eu lembrava as fases da divisão celular, prófase, metáfase, anáfase, telófase. 9 anos depois, não sei por que eu lembrava dessas coisas. Geografia, eu lembrava muita coisa de geografia. Mas física e matemática que eu era boa, eu não efetivamente aprendi, porque eu não lembrava de nada, entendeu? E eu também não usei muito na faculdade. Então, o meu maior choque foi, eu pensei que eu soubesse matemática e eu não sabia nada, não sabia mais nem fazer um cálculo. Então, no meu primeiro mês de estudo, eu estudei só matemática e física, no primeiro mês, só. Eu comecei com 2 horas de estudo só. Eu estudava 1 hora de matemática, 1 hora de física, porque eu já sabia que se eu colocasse muitas horas, eu não ia conseguir, né, eu estava voltando agora, então eu: "Não, vou estudar 2 horas por dia". Comecei 1 hora de matemática, 1 hora de física. Depois eu aumentei para 2 horas de matemática, 2 horas de física. E foi assim durante todo o mês de julho, só matemática e física. Aí fui dando uma melhorada, né. Quando foi agosto, eu fui introduzindo as outras disciplinas. E assim foi o meu começo de estudo. E eu não me importei muito com o fato de ter começado no meio do ano, porque parece que as pessoas ficam muito desesperadas. "Ai meu Deus, a prova é em novembro, dá tempo? Será se dá tempo?". Enquanto você está questionando se dá tempo, você já podia ter começado, né. Então eu não fiquei: "Ah, dá tempo, será se dá tempo?". Sempre dá tempo. Se você, né, focar, se organizar, tem que antes de você começar a estudar, você tem que se organizar. Então, antes mesmo de eu sentar na cadeira, eu já tinha, limpado a minha mesa, tirei tudo eh, dos cadernos que eu fazia, das encomendas, organizei o ambiente, deixei tudo organizadinho, tudo arrumado, no ponto de eu sentar e estudar, para que eu não tivesse nenhuma desculpa lá em julho para não estudar. Então eu me organizei com antecedência, né, como eu falei, nas 2 semanas ali antes da formatura dele, eu fiquei sem fazer nada, então eu aproveitei para fazer essas coisas, reorganizar o ambiente. Eu sempre fui uma pessoa muito metódica. E isso me ajudou muito, né, você precisa pegar o seu plano de ação e colocar em prática, sem desculpas mesmo, principalmente no início, que a gente vai ter dificuldade para se adaptar, vai querer procrastinar, e se você tiver motivo para procrastinar, você vai. Então você tem que tirar todos os motivos: "Ah, minha mesa está desorganizada. Ah, eu não tenho uma mesa, não tenho uma cadeira". Então providencie com antecedência, porque aí você não vai ter desculpas para não começar. Então para mim foi isso. E aí a prova seria em novembro, eu calculei assim: "Não, eu tenho agosto, setembro, outubro, novembro", porque é no final de novembro. E então foram 5 meses, contando com julho, que eu tive para estudar, mas eu não me pressionei. Eu pensei assim, nessa época eu me inscrevi para o bombeiro. Eu pensei assim: "Eu vou considerar isso um teste", porque convenhamos, eu tenho pouco tempo, 5 meses, tem muita gente estudando há mais tempo. Não sei se eu vou conseguir ver todos os conteúdos. Esse era o principal impedimento que eu vi entre uma possível aprovação, era o tempo só para ver todos os conteúdos, não que eu duvidasse da minha capacidade. E aí eu pensei: "Não, eu vou ver o máximo que eu conseguir, vou considerar uma tentativa, se der certo, ótimo, se não der, eu não vou me cobrar, porque afinal eu comecei agora, né, seria muito audacioso eu querer ser aprovada de primeira. Convenhamos, é um curso que a maioria das pessoas não passa na primeira tentativa, né, então eu também fui trabalhando ali o meu mental, só que no meio do caminho, eu fui ficando com muito sangue nos olhos e eu pensei: "Não, eu tenho que passar, não existe mais isso de treinar". E acabou que eu tive um resultado bom, né. Foi um quase, esse quase também foi bem doloroso. E aí eu fiquei em 25º lugar antes da Para bombeiro, redação né? para bombeiro, né. No ano retrasado, como muita gente sabe, foram só 11 vagas de ampla, depois foi para 12, e mais as de cota, né, uma turma de 15 pessoas apenas, é muito pouca gente em relação à concorrência. Aí eu fiquei em 25º lugar, antes da redação. Com a redação, eu subi para 18º e nas fases fui parar em 15º. Então foi isso. Essa foi a minha primeira tentativa. Cara, ó, eu analisando o que tu falou várias dicas importantíssimas que eu tenho certeza que você está assistindo e tá anotando. Ela organizou seu local de estudo. Não adianta, se você não tiver um ambiente para estudar, não adianta. Organize seu local de estudo. Ela organizou. Ela teve a noção que ela não ia começar, isso aqui não passar no CFO Medicina não é uma corrida de velocidade, é constância. Então ela não começou com uma intensidade absurda, isso cara, isso que tu falou é perfeito. Às vezes a pessoa
Eu vou passar no CFO e bota 8 horas de estudo. Tu não vai fazer, pô. Tu tá começando agora, entendeu? É que nem um cara que vai pra academia, eu vou começar a malhar. Chega lá, bota 20, 40, 50 quilos de cada lado. Cara, tu vai te arrebentar. Tu vai ficar todo Sim, doído no outro dia. É gradativo, é aos poucos. Ela colocou ali 1 hora de estudo, 2 horas e foi aumentando. Porque esse é o momento mais difícil. É o começo. É o começo que a maioria das pessoas desistem, porque elas não estão habituadas a ter aquela rotina. E se tu começasse de uma forma muito, tu ia, não, isso aqui não é pra mim não, dá não, já ia desistir. Então, tu começou pouco e foi agora uma coisa que me surpreendeu, Vivian, é que, cara, em 5 meses, pô, tu já conseguiu como tu falou, tu começou a estudar de coisas de vírgula e tal, tu não tinha, são detalhes, são coisas bem do inicial, mas que tu pegou muito rápido. E eu quero te perguntar o seguinte, eu já sei a resposta, mas eu quero saber de ti, né? Como tu estudou para fechar os conteúdos, né, o máximo possível? Como é que foi a tua organização para fechar essas lacunas de conhecimento? Como é que foi? Para tu em 5 meses, tu não passou, mas poxa, tu chegou muito perto. sim. Como é que foi o teu planejamento de estudo nesses 5 meses? Já começando atrasada, porque tu deveria ter começado em janeiro, mas começou em julho, né? Começou em julho. Como foi essa tua preparação para chegar tão bem e já ficar numa posição tão boa para um concurso, para um vestibular CFO Bombeiro Militar? Então, eu me considero também sortuda por ter identificado desde o início o método certo, né. Eu acredito que essa também é uma dificuldade que muita gente, às vezes, passa meses até encontrar o método E até que anos. que encaixa, né, vai cometendo erros. Então eu digamos que eu comecei acertando, mas também porque eu tive muitos conselhos do meu marido, né, de como ele estudava. Isso me ajudou. Mas assim, eu realmente comecei a matemática do zero, eu não quis pular etapas. Eu sabia que se eu pulasse etapas, eu não iria avançar de forma correta, então eu respeitei o meu tempo, comecei desde a base, a gente tem que ter humildade, é uma coisa que eu sempre falo para pessoas que me mandam perguntas no Instagram. Você tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que você não sabe mais de nada, né. Tem que começar ali da base, não tem que querer, pensar que você sabe demais: "Ah, vou pular assunto porque isso aqui eu já sei". Não, você tem que começar desde o beabá, desde as operações matemáticas básicas, se necessário. E, eu ficava ali nos conteúdos iniciais até eu aprender. Eu lembro que eu passei acho que mais de um mês só em cinemática e não conseguia sair de cinemática nunca. Mas depois que eu passei, aí eu fui avançando. Nessa época eu também comprei um outro curso, mas eu não gostei, quase não aproveitei as aulas. E eu vi que se eu visse videoaulas também, não daria tempo. As videoaulas do curso eram maiores e tal. Então eu fui identificando métodos que acelerassem o meu tempo. Por exemplo, física, eu estudei tudo de física pelo livro chamado Ramalho, né, que são 3 volumes. Então eu estudei por livro. Matemática, eu fui em canais do YouTube que eram mais resumidos. Então eu fui atrás de algo que otimizasse meu tempo. Humanas também, história, geografia, acho que foi história e geografia. Eu também estudei por apostila, eu não via videoaula de história e geografia, porque assim eu consegui fechar 100% do edital dessas disciplinas, que se eu fosse ver videoaula, eu não conseguiria. Mas claro que porque eu comecei a ler e eu vi que a leitura funcionava muito para mim, pode ser que não funcione para algumas pessoas ou para alguns assuntos. Então eu tinha dificuldade ali na apostila com o assunto de física, aí eu buscava um vídeo, né, caso eu tivesse dificuldade. Mas, resumidamente, para contrair esse meu tempo de estudo, eu fui atrás de um método que fosse mais rápido e mais eficiente para mim. E nesse caso não seria videoaula, pelo menos não para todas as disciplinas. Então foi isso que acelerou. Eu também fiz uma coisa que eu não indico para quem me pergunta, que é ver quais são os assuntos mais recorrentes, né. Então, por exemplo, biologia é muito extenso. Biologia é muito extenso. Aí eu vi que caiu o quê? Genética, por exemplo, ecologia, nesse ano não caiu nenhuma questão de ecologia. E eu fui pulando, então no caso de biologia, eu fui pulando para alguns conteúdos que eu via que era mais importante. Química, acabei fazendo a mesma coisa, pulando. Porém, isso prejudicou um pouco meu aprendizado, mas o suficiente para eu ter um bom desempenho, né. Então, eu decidi que no ano seguinte eu faria diferente, só essa questão de não pular algumas etapas mais para o final, porque eu teria tempo, né, eu iria recomeçar uma segunda tentativa,
então eu teria mais tempo. Mas essa primeira tentativa foi basicamente isso, né, a partir de agosto, distribuí todas as disciplinas na semana, priorizando as disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Então, se eu tinha mais dificuldade em matemática, física, química e biologia, colocava mais horários na semana para essas. E as outras que eu tinha mais facilidade ou que o conteúdo era menor, eu colocava menos horários, mas sempre colocando todas as disciplinas na semana. Lembrando que eu tinha o dia todo disponível para estudar. Pode não ser a realidade da maioria. Então, eu tinha essa possibilidade de conseguir estudar tudo na semana. Mas, como o senhor falou, muita gente começa ali com 8, querendo fazer 8 horas, 7 horas por dia. Eu nem no meu auge não fazia isso. Eu identifiquei qual o tempo que eu conseguia manter a minha concentração. E o máximo era 6 horas. Assim, no máximo 6 horas. Era o que eu conseguia aprender. Não era uma quantidade absurda, mas para algumas pessoas é considerado pouco, para algumas pessoas é considerado muita coisa. Para mim era o suficiente, era o ideal. E esse foi o meu método do primeiro ano de estudo, da primeira parte. Eu sinto que eu não fiz nada de errado, eu apenas não tive tempo. Na verdade, um erro, uma coisa que se eu pudesse voltar no passado, eu consertaria, seria procurar um curso de redação. Porque eu tirei 8,5. Nessa primeira tentativa, eu fiz 43 pontos e 8,5 na redação. Eu não sei como seria esse ano, mas naquele ano, com menos vagas, eu não passei no bombeiro. Porém, passaria na polícia, né, que eram mais vagas. E eu só fiz 2 meses de revisão de redação, porque eu pensei: "Ah, eu era boa de redação na escola". Foi um erro, porque a redação da UEMA é muito específica. E 8,5, apesar de ser uma nota ok, não foi o suficiente para aquele ano, 9 seria, né. Então, se eu tivesse buscado um curso de redação aprofundado desde julho daquele ano, se eu tivesse feito uma redação por semana, com certeza o resultado teria sido diferente, né, que foi aquele tema que pegou muita gente, que era o que é ser livre no século XXI. Então, o único erro que eu considero que eu cometi foi essa questão do curso de redação, de não ter feito. Massa. Cara, assim, isso que tu falou é muito, tu economizou muito teu tempo, porque tu não gastou com videoaula. Se você já sabe um assunto, já estudou, como por exemplo, tu foi uma boa aluna no ensino médio, tu tem muito conhecimento. Pra que tu vai assistir videoaula, né? Tem muita gente que quer ficar vou começar a estudar. Ele começa do Sim, começo, do zero. Ele vai lá pra Mediterrâneo, História e Roma e tal. Pra quê, cara? Tu não precisa começar tudo do zero. Eu tenho certeza que tu não estudou assim. Eu tenho certeza que tu foi fechando lacunas. Foi estudando, não assistindo videoaula, mas estudando, que tu identificou que na leitura é melhor pra ti. porque era mais rápido. É mais rápido, Na videoaula é muito mastigado. tu vai demorar ali 30, 40 minutos, tem plataformas que têm aulas de 1 hora e pouco, tu Sim, quer dizer que tu assiste uma aula de 1 hora e 30, sendo que tu já sabe aquele assunto, é mais antes tu ir para as questões. Se for um assunto que você já domina, vai logo para as questões e vê se você e você vai lembrar do assunto. Agora, videoaula é importante para aquele aluno que não sabe nada daquele assunto. "Pô, eu não sei nada daquele assunto". Aí sim, tu vai ter que assistir a videoaula. Mas não era o caso dela, ela até não lembrava, mas às vezes até resolvendo questões tu lembrava do assunto. sim, Então rapidamente tu chegou no nível, sim. né, da aprovação. Eu não sabia que eu estava nesse nível, inclusive. Porque eu não tinha contato, como eu lhe falei, eu não estava em nenhum cursinho, então não tinha aquela convivência, eu estava uma estudante totalmente solitária. Não tinha amigos que estudavam. Não tinha grupo de WhatsApp. Então eu não tinha noção se eu estava no nível. E eu nem tinha noção que eu estava no nível tão bom, né, em relação ao tempo, Sim, né. E nesse primeiro ano eu também não fiz simulados. Não fiz simulados. Acredito que se eu tivesse feito também teria sido melhor. Os meus únicos simulados foram provas da UEMA, que eu fiz no último mês. Eu fiz algumas voltando até o PAS de 2020, eu acho. Fui voltando, fui fazendo. Mas eu não tinha simulados, porque eu não tinha simulado de plataforma, de cursinho, né. Hoje em dia a gente tem muito acesso, muito mais acesso a simulados elaborados pelos cursos, por exemplo, Estelar, que são adequados ao modelo da prova da UEMA. Então eu também não fiz simulados, apesar de eu ter ido bem, ok, né, se eu tivesse feito simulados, acredito que o meu número de acertos teria sido melhor. E eu teria levado um baque menor ali também no momento da prova. sim. E como é que foi teu segundo ano? Esse primeiro ano não deu certo, e como é que foi teu segundo ano de preparação?
E qual a tua estratégia e por que tu mudou também, né, do CFO Sim. bombeiro pra polícia? Então, o segundo ano ele foi difícil no sentido da decepção, né, não da desmotivação, eu não fiquei desmotivada em nenhum momento, por incrível que pareça. Por quê? Como na minha primeira tentativa eu tive esse resultado considerado ótimo, Tu foi bem demais, pô. isso não me fez ficar decepcionada, fez eu ficar com mais sede ainda de conseguir, porque eu vi: "Meu Deus, se eu conseguir isso na primeira, então eu tenho a obrigação de conseguir na segunda". Então foi aquela pressão, né. Mas antes disso, eu fiz todas as etapas do bombeiro, eu me dediquei a todas as etapas. Então durante as etapas, eu não estudei, até porque eu estava numa posição próxima, né, então nunca se sabe em relação a reprovações, cada ano é um ano. Então, coincidentemente, nesse ano, depois da primeira etapa, ninguém da minha frente caiu, né, as pessoas, os candidatos estavam muito bem preparados e ninguém na minha frente caiu. Então, do início ao fim das fases, eu continuei ali na 15ª posição, né. Eu estava inscrita em ampla, então, no caso, eu precisaria subir até a vaga 12. Caso 3 pessoas reprovassem, eu entraria, o que não é impossível, a gente sabe muito bem que pode acontecer várias reprovações, mas não aconteceu nesse ano, inclusive. Ninguém reprovou no TAF das vagas, ninguém reprovou em psicotécnico das vagas, então eu continuei ali. Mas eu fui até o final. A minha ficha só foi cair de que eu não iria entrar depois do psicotécnico, porque eu pensei: "É, se não ninguém reprovou no psicotécnico, não vai ser no documental, então é melhor eu, reunir aqui os meus cacos e recomeçar". E isso foi por volta de maio, ou seja, eu já tinha perdido janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses do ano. Mas eu não me desesperei não. Pra quem começou em julho e foi É, super bem, foi exatamente o que eu pensei. pois Na é, verdade, maio não, foi entre abril e maio. Eu pensei assim: "Não, se ano passado eu comecei em julho, eu tô de boas ainda". Eu não me desesperei. E eu tenho certeza que o senhor recebe perguntas desde gente de março, abril, falando: "Dá tempo, dá tempo". demais. Sempre dá tempo, gente, só não dá tempo de começar em novembro, É. né, em cima da hora. Mas se for alguns meses antes, dá sim. Aí eu não, eh, um momento, assim, muito triste pra mim foi depois do TAF. Porque eu cheguei em casa, eu tinha passado num TAF super difícil Que tu da não fazia, tu fazia 1.400, não né, tu não fazia. fazia nem 1.400 na que tu falou na Não, e eu guarda. passei. Eu passei, treinei com um treinador que extraiu o meu máximo, e eu consegui, inclusive era 100 metros de natação também, eu aprendi a nadar inclusive em 2022, quando eu cogitei fazer CFO. Você lembra que eu falei: Sim. "Ah, me inscrevi na prova e não estudei", mas eu fui atrás de aprender a nadar nessa época. Zerada, zerada, zerada na natação. Zerada na natação e com muito medo de água, inclusive. Nossa, Então eu não tive dificuldade com a natação nessa época, porque eu já tinha aprendido em 2022, mas eu aprendi pra vida. Tem muita gente que deixa pra última hora. Enfim, então eu me dediquei a essas fases, me dediquei bastante, não negligenciei, tanto que eu passei em todas as fases, entreguei documento e tudo, mas vida que segue, não deu certo. No dia que eu cheguei do TAF, eu não o TAF eu mal comemorei, assim, tirei uma foto, mas não sorri muito. Cheguei em casa, fui pro banheiro chorar. Chorei, 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 porque eu não conseguia dormir pensando: "Caramba, não vai ser dessa vez". Foi aí nesse momento que caiu a ficha de que eu não iria entrar, né. O psicotécnico era uma última chance, porque a gente sabe que é muito imprevisível, mas o TAF é o que geralmente derruba mais, né. Então se chegou o TAF e às vezes você não entrou nas vagas, pode ser que seja necessário questionar se vai dar mesmo ou não. E aí eu chorei, chorei bastante nesse dia. Eu lembro que meu marido foi dormir. Aí eu deitei pra dormir, mas eu não consegui e eu não queria ficar chorando na cama. Aí eu fui pro banheiro, sentei no chão e fiquei chorando. E ele respeitou o meu momento. Foi lá ver se eu estava bem, e eu continuei lá. Aí no outro dia eu acordei com a cara desse tamanho e fui pensar no que eu ia fazer. Eu: "Não, primeira coisa que eu fiz é vou procurar um curso de redação e vou recomeçar". Aí fui replanejar mais uma vez, fazer aquilo que eu fazia de melhor, que era organizar o meu ambiente, tirei tudo que eu tinha na parede de papel, de post-it. Mudei algumas coisas, mudei a mesa de lugar, eu queria algo totalmente novo. E eu não continuei do ponto que eu parei, eu recomecei do zero. Eu não sei se isso é um conselho ou não, né, acho que depende do nível de cada aluno. sim. Eu vejo que tem pessoas que estão estudando ali há mais tempo, mas elas não têm necessidade de ficar recomeçando não. Mas eu senti porque, como eu estudei pouco tempo, eu tinha lacunas, né. E aí eu pensei o quê? "Não, esse ano eu não vou deixar lacunas, então eu vou começar ali do zero de novo", claro que não foi na mesma velocidade,
Por exemplo, matemática básica eu não precisava mais. Mas fui sim desde os assuntos iniciais, porque eu senti que eu precisava. Exato. Quando eu falo começar do zero, é começar e passar por todos os assuntos, Sim, sim, mas tem assuntos que tu já sabia que tu pulava. Ou seja, é não estudar do zero e passar por todos os assuntos que tu já sabe. sim. Tem gente que faz isso. Tem gente que já sabe matemática básica e vai estudar matemática básica. Tem gente que já é bom em cinemática. Tu já foi boa em cinemática no ano anterior. Tu já estudou cinemática. Se eu já sou bom nesse assunto, não tem necessidade de tu estudar aquele assunto novamente. Ou seja, tu não precisa passar por todos os assuntos. Tu vai ter que fechar lacunas. Ou seja, tu aumentou o teu. Tu aprendeu mais rápido, porque aqueles assuntos que tu já sabia, tu pulava e ia para aquele que tu realmente precisava. É, na verdade, é por isso que eu disse, eu não sei se isso exatamente é um conselho que serve para Sim, todos. Eu não pulei, só que o que eu já tinha aprendido funcionou como uma revisão, entendi, entendi. Tu não entendeu? assistia aula, mas tu só fazia Eu não, questões eu vi aulas, eu vi também. aulas. Por incrível que pareça, como eu lhe falei, para mim, eu precisava assumir que, ok, eu tinha aprendido, só que eu queria aprender melhor. Eu queria Hum, aprender melhor. Por exemplo, eu passei por matemática básica de novo, não a divisão, por exemplo, sim, mas potenciação, radiciação, eu vi de novo. Alguns por videoaula, outros não. E eu aprendi mais rápido, eu melhorei o que eu já sabia, né, funcionou como uma revisão. sim. Cinemática, por incrível que pareça, eu vi cinemática de novo, só que aí eu aprendi coisas que o meu cérebro tinha deixado passar, e aí eu acabei melhorando. Então, eu não fui exatamente pulando, eu realmente fui seguindo a ordem, eu adquiri outro curso na época, né, nesse ano eu adquiri um outro curso, e aí eu fui querendo ver as aulas do curso. Né, mas aí eu fui fazendo um estudo melhorado, na verdade. Alguns que eu sentia que eu tinha aprendido mesmo, aí beleza, eu pulava. Mas eu passei por todos, seja em forma de revisão ou de forma de estudo ou em forma de estudo aprofundado mesmo. Tu revisava por questões ou assistia todas as aulas? Eh, nossa, foi uma mistura, foi uma mistura. Alguns eu vi videoaula, quando eu vi que eu ainda tinha uma dificuldade, eu: "Não, vou ver essa videoaula bem aqui, vai ter alguma coisa que eu vou aprender". Alguns eu via no livro mesmo, nunca deixei de usar apostilas e livros, e Uhum. alguns eu revisei por questões mesmo. Tu Então, revisava por questões alguns assuntos, sim, aqueles assuntos que tu tinha mais domínio. sim. Alguns eu preferi partir logo para as questões, mas eu não consigo lembrar exatamente quais assuntos. Sim. Então, eu considerei eu precisava, na verdade, de um recomeço para mim. Eu não queria sentir que eu estava continuando naquela mesma história do ano passado, eu queria algo novo. E aí foi aí que partiu também a ideia de eu mudar para a polícia, né. Querendo ou não, isso acabou gerando uma decepção para mim, em relação ao bombeiro. Pode ser um pensamento errado ou não, mas eu fiquei tão frustrada de eu não ter conseguido, que eu quis me distanciar um pouco do bombeiro, da ideia do CFO-BM. Aí eu percebi essa frustração me fez perceber que, na verdade, eu não tinha o sonho de ser bombeiro, não tinha. Eu estava muito afetada pelas emoções do CFO bombeiro do meu marido, entendeu. Eu via toda aquela emoção, as formaturas, o aspirantado me empolgou demais. E eu: "Nossa, eu quero isso aqui pra mim", CFOBM, eu estava muito imersa naquele mundo. E eu acabei não percebendo que eu não tinha o sonho de ser bombeira, na verdade. Eu tinha o sonho de conseguir qualquer um dos 2 que fosse, entendeu? E é bem parecido, né, todas assim, a questão da espadinha, Sim, formatura, se parece bastante. só que até então eu não tinha contato, assim, com ninguém, nunca fui inclusive em nenhum evento da polícia. Então eu fui trabalhando essa ideia, e se eu mudar? Eu pensei assim: "Não, vou analisar aqui de forma racional, qual eu acho que vai ser, entre aspas, mais fácil de eu conseguir". A gente sabe que não é bem assim, não é exatamente mais fácil. E a concorrência da polícia é inclusive maior. Mas eu vejo que na prática não é uma concorrência efetivamente maior, porque muita gente se inscreve, mas não estuda, né. Mas eu pensei assim: "Tem mais vagas, todo ano tem mais vagas, bombeiro a gente não sabe nem quantas vagas vão ser, se vai ter 15, 20, se vai Às ter". vezes tem até 11 vagas. Sim. Aí eu pensei: "Não, pela probabilidade eu vou na no que tem 45 vagas". E esse foi o motivo de eu ter mudado. Algumas pessoas já me perguntaram: "Ah, Vivi, por que que tu mudou?". Às vezes esperando que eu diga: "Ah, era o meu sonho", não era o meu sonho. Eu pensei racionalmente no número de vagas, só isso. O que não significa que vai ser mais fácil, né. A gente sabe que é tão difícil quanto passar no bombeiro. Só tem mais vagas, mas também tem mais pessoas qualificadas. E aí eu fui trabalhando na minha mente.
essa mudança da polícia para o bombeiro, ou do bombeiro para a polícia, e foi isso, até que se tornou um sonho. Eu mentalizei tanto aquilo que foi se tornando um sonho. Então eu começava a ver páginas da polícia, da academia, e tudo aquilo foi me empolgando de novo para continuar no estudo e também com a ideia de algo novo. Bacana. E como é que tu fazia as tuas teus como é que era a tua rotina de simulados e correções? Então, eu mantive o mesmo método de estudo do ano passado, no sentido da divisão das disciplinas. Então, comecei, estudando menos também, não comecei com 6 horas, comecei ali com 3, 4 horas, porque eu estava desacostumada, uns meses sem estudar. Depois eu fui aumentando e botei uma meta diária de 6 horas. Às vezes eu fazia mais, às vezes eu fazia menos e tudo bem, não me cobrava em relação a isso. Continuei também com a divisão de mais horários para disciplinas de dificuldades, menos horários para disciplinas com menos dificuldade. Os simulados eu fazia no domingo pela tarde. E redação eu fazia na terça-feira, porque eu tinha que entregar na quarta. E eu também acabei entrando em outro curso de redação. Então, eu fiz 2 cursos de redação, 2 redações por semana. Uma eu fazia na terça, outra eu fazia no sábado. E o simulado eu fazia no domingo. Às vezes eu fazia 2 simulados por semana também. Então, seria um simulado no sábado de manhã e um simulado no domingo à tarde. Então, no melhor momento, assim, da minha preparação, eu cheguei a fazer até 3 redações por semana, 2 simulados. Caramba, foi muito intenso Foi, esses últimos meses, então. foi. Porém, eu não comecei a fazer simulados desde o início, porque eu sentia que eu precisava pegar mais um conteúdo, mais uma quantidade de conteúdos. Então, eu esperei ali algum tempinho e por volta de agosto, eu comecei a fazer simulados. Porque eu sabia que se eu fizesse ali muito no começo, eu ia acabar me frustrando, errando, né? Então eu pensei: "Não, deixa eu focar aqui nos conteúdos e o simulado, eu começando ali de agosto pra frente, vai estar tudo bem, eu vou conseguir ir melhor, vou ter mais conteúdos". E foi assim a minha preparação, foi algo bem constante, eu tentava manter a constância das 6 horas e eu consegui. Mas ali para o final que eu fui aumentando um pouco, vai batendo aquele desespero pré-prova, né, a gente vai estendendo um pouco os horários e tal, mas foi isso. Quando foi que tu conheceu o Estelar? O Estelar em si, naquela época do concurso da guarda, Sim. né. Mas eu já lhe acompanhava do oficial militar há tanto tempo que eu nem lembro mais. Faz muitos anos já, desde a época que o senhor era tenente ainda. Então foi desde a época do primeiro material que tu adquiriu lá da Sim, guarda municipal. Mas tu, o que que o Estelar te ajudou nessa preparação para o CFO, no caso? sim. Primeiramente os conteúdos relacionados a Maranhão, né, que faz toda a diferença entre você ter um curso nacional, você ter um curso local. O curso local vai te ajudar bem nessa parte de história e geografia do Maranhão, e também a contextualização que alguns professores dão dentro da própria disciplina. Por exemplo, eu lembro que o professor Fernando, de biologia, ele falava muito questões locais dentro do assunto, né, coisa que se você assistir uma aula só daquele assunto em outros cursos, não necessariamente ele vai te dar esse bizu, né. Então eu achava muito interessante como o Estelar já trazia para a realidade da UEMA, em várias disciplinas, não necessariamente só em História e Geografia do Maranhão, já fazia essa interdisciplinaridade. Como é que foi tu acabou de falar que tu chorou muito, né, a tua Foi, decepção e foi um momento, assim, é muito frustrante, né, realmente a gente não ser sim. aprovado, ainda mais que tu te dedicou muito. Mas como é que foi o momento quando tu soube da tua aprovação? Onde é que tu estava? Ah, Inclusive tem um vídeo aí, né, tem um tem. vídeo que eu postei lá no Instagram, mas como é que Nossa. foi esse momento? Como é que foi viver esse momento? Olha, primeiramente, eu não alcancei a meta que eu queria, né, importante lembrar, que no primeiro ano eu fiz o quê? 43 pontos. E nesse segundo que eu passei, eu fiz 41 pontos. No momento que eu cheguei em casa, aí começou a aparecer aqueles gabaritos extraoficiais. Eu fui corrigir com gabarito extraoficial e estava tudo errado, assim, meu Deus, eu errei tudo na prova. Comecei por linguagens e aí foi uma negação. Aí eu já comecei a chorar. Eu pensei: "Eu não acredito". Que o meu sonho, que eu estudei esses meses todos para não entrar nem no quadro. Aí eu: "Não, vou parar de corrigir", não continuei corrigindo. Mas por esses gabaritos eu teria ficado com uns 30 e poucos pontos só, estava dando muita diferença. Por sorte, a UEMA publicou o gabarito no mesmo dia, porque senão acho que eu não ia nem dormir. Aí quando eu corrigi o da UEMA, estava muito diferente dos extraoficiais, principalmente de linguagens. Aí eu vi 41, eu fiquei muito decepcionada, porque não foi o que eu queria, minha meta era 45.
Porque, assim, no simulado de estelar, eu sempre ficava na média de 40 e poucos pontos. Nunca cheguei em 50, porque eu também não considero tão gente. Eu sabia que eu ia fazer 40 e alguma coisa na prova, eu sabia, né. Fazer mais do que isso só se viesse uma prova fácil. Então eu tinha consciência que o meu nível, ele era um nível mediano, não era um nível alto rendimento, por exemplo, Saulo fez 54. Então eu sabia que se eu fizesse pelo menos 40 pontos, eu estaria no quádruplo, em algum lugar desse quádruplo eu estaria, 40 pontos. Aí 41, fiquei decepcionada, porque não foi a minha meta, mas também não foi tão ruim. Então eu fiquei naquela incerteza. Eu sabia que meu nome ia estar no quadro, mas não sabia aonde. Aí eu fiz o quê? Comecei a treinar, né. Não, vou estar no quádruplo, vou fazer as fases de qualquer jeito, vou começar a treinar. E dia 2 de dezembro eu comecei a treinar, um dia depois da prova. Eu voltei a correr. Eu sempre, como eu lhe falei, eu sempre fui muito metódica, muito sempre me cobrei muito, a ponto de começar a treinar um dia depois da prova. Então foi isso. Quando saiu o quádruplo, eu fiquei extremamente feliz, mas eu fiquei fora das vagas, né, no quádruplo, eu estava em 89, Ah, entendi. mas era até 43 que eu podia estar, então eu: "Não, não tô tão longe". Mas aí eu pensei o quê? Eu vou confiar na minha redação, eu tenho certeza que a minha redação vai me aprovar, certeza absoluta. E aí eu estava com aquele medo, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza, só que eu achava que eu ia ficar ali lá na rabeta, né, no final, que eu fosse passar arrastada, ou até mesmo que eu fosse depender da reprovação de algumas pessoas. Surpreendentemente, eu abri o resultado final, botei o celular para começar a filmar e esse resultado não saía nunca, e eu fiquei de plantão na frente do computador. Mas eu filmar a minha reação já estava planejado. Aí saiu, quando eu olhei a lista, 15º, aí eu fiquei assim: 15º, eu fiquei em 15º, eu falei desse jeito no vídeo. "Meu Deus, eu fiquei em 15º". Como a última lista do bombeiro, o meu nome estava em 15º, eu fiquei assim: "Não, essa lista tá errada, essa lista é do ano passado", né, foi muita coincidência ser a mesma Mesma numeração. posição. Aí isso me fez não acreditar na hora que eu olhei a lista, porque eu fiquei achando que era a lista do ano passado, entendeu. Sim. Aí a minha reação foi muito assim, que a gente não é de gritar, tem gente que grita, que pula, a minha reação foi muito Ficou sem incrédula. entender, olha, tal, né, ficou não tô Eu fiquei sem entendendo. entender, só que eu não tinha visto a nota da redação ainda, porque o sistema estava travado. Aí eu 15º, meu Deus, como é que eu fui parar nessa posição? Fiquei sem entender. Quando eu consegui olhar a minha nota da redação, eu levei um susto, porque eu tinha tirado 9,5. Eu Caramba, pensei que eu então fosse tirar 9. Só que aí eu mandei para o meu professor de redação e ele disse: "Não tem nenhum erro aqui". Eles tinham me descontado 0,25 em norma culta, sendo que não tinha nenhum erro gramatical nenhum, e 0,25 em tipologia, sendo que eu escrevi um texto dissertativo e argumentativo. Aí ele fez eu mandar um recurso e veio o resultado do recurso, que aí eu fiquei com 10 na redação. Então foi mais surpreendente ainda pra mim, a UEMA corrigiu a minha posição lá no desempenho, e com a nota 10 eu fui parar em 7º lugar, caramba. e foi mais inesperado ainda. Aí nesse momento aí foi Sim, vibração total. E eu vi o vídeo, né, eu convido vocês a assistir esse vídeo, é um vídeo muito emocionante inclusive, né, teu marido chegou e te abraçar e sim, tal, ele estava viver todo aquele sem momento jeito. ali é fantástico. Eu acho que tu lembra, né, de todos os momentos ali que talvez até quis desistir, né, que tu chorou, né, quando na tua reprovação, Sim, e ver que vale muito a nossa, pena. eu chorei muito quando eu fui reprovar, eu chorei mais nesse dia do TAF do que com a minha aprovação, mas a minha reprovação me deu muito mais motivação, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir. Eu tinha certeza, absoluta certeza. O único momento que eu duvidei, sem mentira, foi nessa hora do gabarito extraoficial que estava dando tudo errado. Mas fora isso, eu nunca duvidei da minha capacidade, nunca. Ele também nunca duvidou da minha capacidade, pelo contrário, ele botava mais fé em mim do que eu mesma, né. E eu também me cobrava muito, porque como ele passou de primeira e ele disse que ele tinha um ensino médio horrível, eu pensei: "Poxa, ele passou de primeira, eu também tenho que conseguir, não é possível". Eu não queria ficar ali dando muito trabalho, né, lembrando que eu parei de trabalhar pra ficar só como dona de casa, isso nunca tinha sido uma realidade pra mim. Ficar só em casa, só estudando, sem contribuir financeiramente, eu me cobrava muito por isso. Ele não, ele não cobrava, ele não estava nem aí se eu não contribuía, né. Ele estava fazendo um investimento na nossa família, na minha vida,
Então era algo que eu me pressionava, de eu: "Não, eu tenho que conseguir logo, ele tá aqui investindo e tal, eu tô sem trabalhar". Desnecessária essa cobrança, inclusive, mas acabou dando resultado. Às vezes é bom a gente se cobrar sim, às vezes é necessário se pressionar, Nem não esperar. precisava de fazer isso, tu É, mesmo te fazia. ninguém precisou me pressionar, porque eu sempre fiz isso pra mim mesma em toda a minha vida. E enfim, foi uma sensação indescritível da aprovação, a sensação de alívio ali naquele dia 29 de janeiro de 2025, né, esse ano. Qual é a Aquele mensagem, 29. assim, que tu deixaria pra uma pessoa agora que tá, talvez esteja naquele momento lá que tu chorava, ali na decepção, ou aquele momento que tu pensou em desistir. Qual mensagem tu deixaria pra uma pessoa que tá agora nesse momento? Nossa, eu lembrei muito daquele versículo, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque foi muito literal isso pra mim, eu estava chorando, mas eu sabia que, o dia seguinte ia ser algo novo, ia ser uma nova oportunidade. Então, eu encarei como uma nova oportunidade de fazer tudo diferente, de entregar mais do que eu tinha entregue no ano anterior, e foi uma oportunidade de eu também me motivar. Então, eu sei que tem momentos difíceis, tem momentos que a gente se desmotiva, que a gente quer que o tempo passe logo, que a prova chegue logo, que a aprovação chegue logo, mas nem tudo é no nosso tempo, não adianta, na verdade nada é no nosso tempo, né. O senhor sempre fala: "Tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus". Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, pra fazer com que esse tempo chegue. Então não adianta a gente ficar esperando o tempo de Deus cair do céu e não tomar a atitude correta, que é se dedicar ao máximo possível. Então essa é a minha mensagem. Vai ter momentos difíceis, vai ter momento que a gente vai querer desistir, mas você não precisa desistir, você pode desacelerar. Tira alguns dias para descansar a mente, ou para reduzir ali as horas, e depois você recomeça com tudo. É como fazer uma dieta, não é porque você quebrou um dia que você vai jogar tudo pro alto e desistir de vez, não. Vai voltando aos poucos, vai se readaptando, cuide bem da sua saúde mental, que uma hora o seu momento vai chegar, né, como chegou o meu momento. Foi algo indescritível, é isso, e a sensação da aprovação vai valer cada minuto de sofrimento, pode ter certeza disso. Fantástico. Eu queria muito te agradecer, né, por ter compartilhado a tua experiência, a tua vivência, tudo que tu viveu ao longo desses, a gente fala 2 anos, mas tu te Sim, preparou naquelas outras tentativas, não, como tu falou, não foi, tu não efetivamente deu o teu máximo, né, mas, esses últimos 2 anos teu, eu tenho dúvidas ali que tu colocou muita energia, muita fé e tu sabia que tu conseguia, sim, né, e eu queria te agradecer por estar, né, compartilhando essa história, muitos ensinamentos, né, eu tenho certeza que o pessoal aí tá com o caderninho na mão anotando tudo, né, porque é muito importante, pessoal, você aprender com quem já passou pelo processo, ver: "Poxa, isso aqui é para mim", e e não errar como muitos erram, sim, né, às vezes, ó, tu conseguiu em 2 anos a tua aprovação, tem gente que passa 10 anos sim, para encontrar a forma correta de estudar. Então, assim, queria te agradecer e mais uma vez te parabenizar pela tua aprovação, é sim. muito bom, né, ver que um dia tu pensou em estar aqui e tu falou no início, né, que tu viu muitas pessoas, contando suas histórias e hoje tu tá contando a tua história aqui, isso é fantástico. Sim, é assim como o senhor falou, foram 2 anos, só que de estudo nem foi isso tudo, foram 13 meses líquidos. E hoje eu paro pra pensar: "Meu Deus, 13 meses líquidos foi o suficiente pra mudar muita coisa". E o principal, que foi a decisão, a primeira decisão, que foi a de começar literalmente 2 anos atrás, porque o curso vai começar agora em julho de 2025. Julho de 2023 foi quando eu iniciei. Então hoje eu paro pra pensar que 2 anos depois de eu ter tomado a decisão, veio a colheita daquilo que eu plantei durante esse tempo. Então, às vezes você tá desmotivado, mas uma hora tudo que você planta você colhe, não adianta. Pode demorar mais anos, isso porque é uma série de fatores, cada pessoa tem a sua vida, a sua história, suas dificuldades, seus privilégios, né. Ninguém tem uma jornada linear, cada pessoa tem os seus altos e baixos, então não adianta a gente se comparar com fulano que passou de primeira ou com fulano que conseguiu só na décima. No final das contas, todo mundo vai estar ali na mesma turma, todo mundo vai estar ali na mesma posição, começando do zero. Seja pessoas de 18 anos de idade até pessoas de 35 anos de idade. Então, no final das contas, cada pessoa tem a sua trajetória, é isso. É algo que só a aprovação ensina pra gente, incrivelmente. Enquanto a gente não passa, a gente não aprende, que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua trajetória. Mas é algo que, eu falando, eu espero que vocês internalizem.
Exatamente. Você aí que está escutando aqui, está assistindo essa live, não desista. Se é teu sonho, corre atrás. Se é teu objetivo, vai valer a pena. Todo o esforço que ela fez ao longo desse processo, né, que foi desgastante, é isso aqui, ó. Perto da glória de viver um momento como aquele, você abraçando seu marido e, poxa, vocês dois felizes por ter sido aprovado. Então você aí não desista dos seus sonhos, continue focado que um dia você estará aqui contando a sua história sendo aprovado. Valeu, pessoal, tamo junto e até a próxima.